Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, capítulo 16. Ludibriando os astros. Mukunda, por que você não arranja um bracelete astrológico? Devo fazê-lo, mestre? Não acredito em astrologia. Não se trata de acreditar ou não. A única atitude científica que se deve adotar em relação a qualquer assunto é averiguar a verdade. A lei da gravidade funcionava com a mesma eficiência antes e depois de Newton. O cosmos seria bastante caótico se suas leis não pudessem operar sem o consentimento da crença humana. Os charlatões trouxeram a ciência dos astros ao descrédito em que se encontra atualmente. A astrologia é vasta demais, sob o ponto de vista matemático e filosófico, para ser entendida de modo correto, exceto por homens de profundo discernimento. Se ignorantes interpretam erradamente os céus e veem rabiscos em vez de palavras, isso é de esperar nesse mundo imperfeito. Não devemos descartar a sabedoria junto com o sábio. Todas as partes da criação estão conectadas e influenciam-se mutuamente. O ritmo equilibrado do universo fundamenta-se na reciprocidade, continuou meu guru. O homem, em seu aspecto humano, precisa combater os dois tipos de força. Primeiro, os tumultos internos, provocados pela mistura de terra, água, fogo, ar e elementos etéreos. Segundo, as forças externas e desintegradoras da natureza. Enquanto o homem se debater com sua imortalidade, será afetado pelas miríades de mutações do céu e da terra. A astrologia é o estudo da reação do homem aos estímulos planetários. Os astros não são deliberadamente benevolentes ou X, simplesmente enviam radiações positivas ou negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal apropriado para o funcionamento exterior do equilíbrio de causa e efeito que cada homem colocou em movimento no passado. Uma criança nasce no dia e na hora em que os raios celestes se encontram em harmonia matemática com seu karma individual. O horóscopo é um retrato desafiador do seu passado inalterável e dos prováveis efeitos futuros. Contudo, o mapa astral só pode ser corretamente interpretado por homens de sabedoria intuitiva, que são poucos. A mensagem irrefutável que se anuncia, cortando os céus no momento do nascimento, não tem o propósito de enfatizar a força do destino, consequência do bem e do mal que fizemos no passado. Busca despertar no homem a vontade de escapar da escravidão universal. O que foi feito pode ser desfeito. A própria pessoa provocou as causas cujos efeitos agora predominam na sua vida. O homem pode vencer qualquer limitação, visto que ele mesmo a criou com suas próprias ações. Além do mais, possui atributos espirituais que não estão sujeitos a influências planetárias. O medo supersticioso da astrologia nos transforma em autômatos, enormemente dependentes de orientação mecânica. O homem sábio derrota seus planetas, o que quer dizer derrota seu passado e transfere sua aliança da criação para o Criador. Quanto mais percebe sua unidade com o espírito, menos estará sujeito a ser dominado pela matéria. A alma eternamente livre não se submete à morte por não ter nascimento e não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Ao estabelecer corretamente seu senso de identidade, deixa para trás os arquétipos compulsórios. Enquanto permanecer aturdido em seu costumeiro estado de amnésia espiritual, experimentará os grilhões sutis da lei do que o circunda. Deus é harmonia. O devoto que está sintonizado com ele nunca realizará uma ação imprópria e suas atividades serão corretas, naturalmente ajustadas de acordo com a lei astrológica. Após orar e meditar profundamente, ele entra em comunhão com sua consciência divina. Não há força mais poderosa do que essa proteção interna. Por que então o senhor quer que eu use um bracelete astrológico, mestre querido? Arrisquei-me fazer essa pergunta depois de um prolongado silêncio, durante o qual tentara assimilar a esplêndida explanação feita por Sri Yukteswar. Só depois do viajante ter chegado ao seu destino pode prescindir dos mapas. Durante a jornada, ele toma qualquer atalho que encurte o seu caminho. Os antigos rishis descobriram muitos modos de abreviar o tempo
em que o homem permanece no exílio da ilusão. Há certas características automáticas na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pela utilização da sabedoria. Os males humanos são provenientes de alguma violação da lei universal. As Sagradas Escrituras mostram que o homem deve cumprir as leis da natureza, mas sem deixar de acreditar na onipotência divina. Deve dizer: Senhor, creio em ti e sei que tu podes me ajudar, mas farei também tudo o que estiver ao meu alcance para reparar qualquer mal que tenha cometido. Por diversos meios, tais como a oração, a força de vontade, a meditação da yoga, a consulta aos santos, o uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos das más ações cometidas no passado podem ser diminuídos ou anulados. Assim como podemos instalar um para-raios numa casa para atrair as descargas elétricas, da mesma forma, o templo do corpo pode se favorecer de certas proteções. Em épocas passadas, os yogis descobriram que metais puros emitem uma luz astral que atuam neutralizando as influências negativas dos planetas. Radiações magnéticas e elétricas sutis circulam constantemente no universo. O homem não percebe se seu corpo está sendo beneficiado ou desintegrado. Há algo que ele possa fazer a esse respeito? Os rubis debruçaram-se sobre esta os rishis debruçaram-se sobre essa indagação e descobriram não apenas uma benéfica combinação de metais, mas também de plantas. Ainda mais eficazes são as pedras preciosas sem jaça com não menos do que 2 quilates. O emprego da astrologia preventiva raras vezes foi seriamente estudado fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que essas joias, metais ou preparações de plantas não têm valor sem o peso requerido, e esses agentes preventivos não forem usados em contato com a pele. Senhor, certamente seguirei seu conselho e arranjarei um bracelete. Estou surpreso com a ideia de ludibriar um planeta. Para uso geral, recomendo um bracelete feito de ouro, prata e cobre. Como vai servir para um propósito específico, quero que o seu seja feito de prata e chumbo. Sri Yogitsvara acrescentou instruções meticulosas. Guruji, o que o senhor quer dizer com propósito específico? Os astros estão prestes a manifestar um interesse hostil por você, Mukunda. Não tenha medo, você estará protegido. Dentro de um mês, seu fígado causará grandes transtornos. A doença está programada para durar 6 meses. O uso do bracelete astrológico, porém, encurtará esse período para 24 dias. No dia seguinte, procurei um joalheiro e logo comecei a usar o bracelete. Minha saúde era excelente. A predição do mestre, que se ausentara de Serampore para visitar Benares, esvaneceu-se da minha mente. 30 dias depois da nossa conversa, senti uma súbita fisgada na altura do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de dor excruciante. Relutando em perturbar meu guru, pensei que poderia sozinho enfrentar corajosamente minha aprovação. Contudo, 23 dias de sofrimento enfraqueceram minha decisão e tomei o trem para Benares. Lá, Sri Yogitsvara recebeu-me com inusitada simpatia, mas não tive oportunidade de relatar-lhe confidencialmente minha aflição. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia para receber um darshan, que é uma bênção, uma simples visão de um santo proporciona. Doente e abandonado, sentei-me a um canto. Os visitantes partiram somente depois da refeição vespertina. Meu guru chamou-me à varanda octangular da casa. Você deve ter vindo por causa do problema no fígado, disse Sri Yogitsvara desviando os olhos, enquanto caminhava de um lado para outro e encobria ocasionalmente a luz do luar. Deixe-me ver, você está doente há 24 dias, não é? Sim, senhor. Por favor, faça o exercício para o estômago que lhe ensinei. Se o senhor soubesse o quanto estou sofrendo, mestre, não me pediria para fazer nenhum exercício. Desanimado, tentei obedecer-lhe. Você diz que sente dor? Eu afirmo que não. Como pode existir tal contradição? Meu guru lançou-me um olhar inquisitivo. Primeiro fiquei confuso e depois senti um grande alívio. Não mais padecia do persistente tormento que há semanas me deixara praticamente sem dormir. As palavras de Sri Yogitsvara, a agonia desvaneceu-se como se nunca tivesse existido. Agradecido, ia ajoelhar-me aos pés do mestre.
o que ele impediu prontamente. Não seja infantil. Levante-se e aprecie a beleza da lua sobre o Ganges. Os olhos do mestre brilhavam de felicidade, enquanto permaneci em silêncio ao seu lado. Compreendi por sua atitude que ele queria que eu percebesse que quem me havia curado fora Deus, não ele. Uso até hoje o pesado bracelete de prata e chumbo, uma recordação daquele longínquo dia, sempre relembrando com carinho, em que descobri, de uma nova maneira, que vivia como um personagem sobre-humano. Posteriormente, quando trazia amigos para que Sri Yukteswar os curasse, ele invariavelmente recomendava joias ou bracelete, enaltecendo o seu uso como sendo um ato de sabedoria astrológica. Minha implicância contra a astrologia vinha da infância, em parte por ter observado que muitas pessoas tinham por ela uma dependência subserviente e em parte por uma predição feita pelo astrólogo de nossa família. Você se casará 3 vezes, ficando viúva em 2 ocasiões. Fiquei preocupado, sentindo-me um bode à espera de sacrifício no altar do templo dos 3 matrimônios. É melhor resignar-se ao seu destino. Foi o comentário do meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito predisse corretamente que na infância você fugiria de casa para Himalaia, mas seria forçado a retornar. A previsão de seus casamentos também deve ser verdadeira. Certa noite tive a nítida intuição de que a profecia era inteiramente falsa. Ateei fogo ao pergaminho que continha o horóscopo e coloquei as cinzas num saco de papel no qual escrevi: sementes do karma passado não podem germinar se forem incineradas no fogo sagrado da sabedoria. Coloquei-a num lugar bem visível. Imediatamente Ananta leu meu comentário desafiador. Você não pode destruir a verdade com a mesma facilidade com que queimou esse papel. E riu com desdém. De fato, antes que eu atingisse a maioridade, minha família tentou casar-me 3 vezes. Nas 3 ocasiões, recusei-me a cooperar com seus planos, sabendo que meu amor por Deus era maior do que qualquer interferência astrológica do passado. Quanto mais profunda é a realização do self alcançada por um homem, maior é a ascendência que ele exerce sobre o universo com suas vibrações sutis e espirituais, e menor é a probabilidade de ser ele próprio afetado pelo fluxo de energia dos fenômenos. Pedi a astrólogos algumas vezes que fizessem uma seleção dos meus piores períodos de acordo com as indicações planetárias, e ainda assim cumpri as tarefas que me dispus a fazer. É verdade que meu êxito nessas ocasiões foi acompanhado por extraordinárias dificuldades. Minha convicção, contudo, tem sido sempre justificada. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade de Deus nos deu são forças extraordinárias que se sobrepõem às influências dos céus. Mais tarde, vim a compreender que o mapa estelar do momento do nascimento não significa que o homem seja um fantoche do seu passado. A mensagem transmitida é uma estocada no seu orgulho. Os céus procuram despertar nele a determinação de liberar-se de todas as limitações. Deus criou cada homem como uma alma dotada de individualidade, essencial à estrutura universal em seu papel temporário de pilar ou parasita. Sua libertação é decisiva e imediata se ele assim o desejar. Não depende de vitórias externas, mas sim de vitórias internas. Sri Yukteswar descobriu a aplicação matemática de um ciclo equinocial de 24.000 anos à época atual. O ciclo é dividido num arco ascendente e um arco descendente, cada um com 12.000 anos. Cada arco abrange 4 yugas ou idades, denominado Kali, Dwapara, Tetra e Satya, correspondendo às ideias gregas das idades do ferro, bronze, prata e ouro. Eu vou parar por aqui para a gente continuar em cenas dos próximos capítulos no mesmo capítulo.